Definição de estupidez: conhecer a verdade, ouvir a verdade, ver a verdade, mas ainda acreditar na mentira. Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa. E hoje para falar de um assunto que é muito complexo, religião versus espiritualidade. Isso em homenagem ao meu amigo Antônio Teixeira, que deve ser português, porque o Antônio dele tem acento agudo na letra O, Antônio, coisa que no Brasil é Antônio, ou então Tuninho, né? Em Portugal é Antônio, que é muito melhor do que Antônio, né? Com acento circunflexo, mas tudo bem. E o Antônio diz assim: professor Carlos Rosa, aprecio seus vídeos e a forma como defende as suas ideias, mas noto aqui muitas contradições. Como um ateu trabalha com numerologia que contempla reencarnação, vidas passadas e karma? Um ateu que faz os seus incensos e defuma as suas instalações? Pelo que sei, um ateu nega a existência de qualquer situação empírica. É ateu ou meio ateu? Se puder, faça um vídeo esclarecendo. Aqui está o vídeo, meu amigo Antônio Teixeira. Eu vou explicar da minha maneira, bastante simples. Por que eu sou ateu? Você já sabe que na terça-feira da semana passada eu fiz um vídeo que não deixa muita dúvida porque eu sou ateu. Apesar de algumas pessoas questionarem que eu não entendo nada de religião, que eu não entendo nada de Bíblia, não é verdade, eu sei muito sobre isso. E está quase... Clodoaldo, quando você acha que deve ficar pronto o vídeo sobre a Bíblia, hein? Olha, eu acredito que já está numa fase bem adiantada, eu acho que no máximo 2 semanas está pronto. No máximo 2 semanas. Eu fiz, já está filmado, a Bíblia Revelada, Velho Testamento e Novo, já está gravado. Então, agora está a fase de edição, não é isso? Exatamente. Fase de edição, então creio que mais uma semana, 2 no máximo, vai estar à disposição de você. A Bíblia Revelada, Velho Testamento e Novo Testamento. Então aguarde um instantinho, é para você não falar tanta besteira. Aguarde, mas vamos falar hoje sobre religião e espiritualidade. Por que é que eu faço meus incensos? Por que é que eu acendo minhas velas? Por que isso? Por que aquilo? O que, como diz meu amigo aqui assim, como é que eu trabalho com numerologia, etc, etc, etc. Religião vem de religare, dizem alguns. Vem de religare. Ligar novamente. Ligar novamente a quem? Isso é uma conversa fiada. Conversa fiada para boi dormir. Fique você sabendo, minha amiga e meu amigo, que a maior invenção do ser humano, alguns recentemente disseram que era o futebol, mas não é verdade. A maior invenção do ser humano foi Deus. Deus foi a maior invenção do ser humano. Quando a doutora Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, há alguns anos atrás, russa de nascimento, quando ela estava no poder, e ela era terrível, mulher culta, extraordinariamente evoluída, perguntaram para ela: doutora Golda, quem é Deus para a senhora? E ela disse: Deus é uma invencionice de um judeu esperto para dominar o mundo. Parece que conseguiu. Opa! Veja, Deus é uma invencionice de um judeu esperto para dominar o mundo. Parece que conseguiu. Que legal! Eu estou procurando aqui. Vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. O Papa Leão X, diz assim, tem uma frase, não é do Carlos Rosa: a fábula de Cristo é de tal modo lucrativa que seria loucura advertir os ignorantes de seu erro. Vou repetir. A fábula de Cristo é de tal modo lucrativa que seria
loucura advertir os ignorantes de seu erro. Papa Leão X. Fábula quer dizer uma coisa que as pessoas acreditam, mas não existe. É uma fábula. Por exemplo, existe um homem chamado Esopo. Vocês já leram alguma coisa sobre as fábulas de Esopo? Se não, entre no YouTube, ou tem um monte de livros sobre, e digite lá, as fábulas de Esopo. Você vai ver o que é uma fábula. É sensacional, coisas que nunca existiram, mas são criadas. Criadas, são fábulas. E um dos 3 santos mais cultuados da Igreja Católica chama-se Santo Agostinho. Você sabe o que é que ele diz sobre os evangelhos? Diz assim, eu estou lendo aqui, não creria nos evangelhos se a isso não me visse obrigado pela autoridade da Igreja. Obrigado, no Santo Agostinho, se viu, foi bispo inclusive, não acreditaria em nada se não fosse obrigado pela Igreja a acreditar naquela falácia, naquela mentira. Então, quando você lê que um Papa diz que Cristo é uma fábula e que Santo Agostinho, um santo, doutor da Igreja, diz que não teria naqueles evangelhos se não fosse obrigado a isso. E quando você ouve de uma judia, que era mandatária máxima de Israel, alguns anos atrás, que Deus é uma invencionice de um judeu esperto, você tem que parar um pouquinho e analisar o que essas pessoas disseram. Mas as pessoas não param para pensar nisso. Elas preferem acreditar na mentira. Essa é a grande verdade. Você fala a verdade para essas pessoas, mas elas não querem saber. Então, o meu amigo Antônio Teixeira não sabe por que eu faço determinadas coisas. Minha amiga e meu amigo Antônio Teixeira, uma coisa não tem nada a ver com outra. Desde tempos imemoriais, sempre se defumou, sempre se usou incenso. Se você ler a Bíblia, e aí você vai dizer, porra, então você acredita na Bíblia? Claro! A Bíblia tem coisas extraordinárias ali dentro, coisas espetaculares, que foram escritas por pessoas que sabiam das coisas. Alguns sabiam das coisas. Eu vou fazer também um vídeo sobre isso. Então, pessoas que sabiam das coisas, o que é que era o certo e o errado. E conhecereis a verdade vos libertará. Ah, então, João que fez isso. Que João? Porra nenhuma. Disseram que foi João e ninguém foi saber se é verdade, se é mentira. Não botaram o nome lá João, sabe-se lá se foi João, se foi Pedro, se foi Luís, se foi Carlos. Botaram o nome de João e acabou-se. Disseram que foi Jesus que disse isso. Jesus não disse nada. Essa aqui é a verdade. Jesus nunca escreveu absolutamente nada. Ele devia ser analfabeto, né? Porque ele não escreveu nada. Não tem uma linha só sobre Jesus. Que eles disseram, olha, Jesus escreveu isso. Mentira, escreveu porra nenhuma. Não tem nada escrito por esse cara. Alguém disse que ele disse. Alguém disse que ele disse. Muito bem. Mas aí eu estudei, para quem você não sabe, eu estudei nas melhores escolas esotéricas do mundo. Fui estudar o quê? Religião? Não, eu fui estudar espiritualidade. Nós somos seres espirituais. Nós somos energia pura. Você sabia disso? Eu sou pura energia. Tem dias que você, minha amiga e meu amigo, e eu também, que não queremos sair de casa. Tem dias que, sem mais nem menos, você não está legal. O seu corpo está cansado. E isso, rapaz, as coisas não estão dando certo. Aí você vai num vigarista qualquer e o cara diz, rapaz, tome um banho de sal grosso. Isso é o que mais a gente ouve. Toma um banho de sal grosso. E você vai lá, toma um banho de sal grosso. Não acontece nada. Claro que não vai acontecer nada.
Evidente que não vai acontecer nada. Não é assim que isto funciona. Não é assim que isto funciona. Você tem que saber o que é que você tem e qual é o tipo de banho que você deve tomar. Tem dia que a sua casa não está legal. Porra, você entra dentro da sua casa, parece que o ambiente está pesado. E o que você tem que fazer? Limpar energeticamente a casa. E o que é limpar energeticamente? É defumá-la com determinadas ervas. Isso é feito há milhares de anos. Na Bíblia, o Deus da Bíblia, entre aspas, ensina como fazer incenso para defumar as casas. Todos os dias as igrejas do mundo inteiro, quando fecham as suas portas, elas são defumadas. Porque não existe um lugar pior no mundo do que uma igreja. Não existe um lugar pior do que uma igreja. Porque as pessoas vão para a igreja por um único motivo. Salvo um batizado ou um casamento, que na minha opinião já são duas desgraças. Mas vamos lá. As pessoas vão para a igreja se lamentar. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. É só lamento. Só lamento. Você olha para aquela desgraça daqueles santos, todos carrancudos, todos tristes, um cheio de flechas, outro está aqui, outro dali, Jesus com a coroa de espinhos, crucificado, cheio de sangue. Porra! Aqui não tem ninguém alegre numa igreja? Ninguém. Você nunca viu um santo rindo? Nunca você viu numa igreja qualquer um santo rindo. Aquilo é uma desgraça, aquilo é horrível. Você nunca viu uma pessoa entrar na igreja, no meio da igreja tem sempre uma passarela. Você nunca viu uma pessoa entrar na igreja e dizer: olá, senhor, eu estou aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Isso falando alto. Você nunca viu, porque se você vir, tem sempre um imbecil dizer, se você disser isso: ó, rapaz, nós estamos na casa de Deus, tenha respeito. Por quê? Na casa de Deus você não pode ficar alegre? Não, não pode. Só tem um cara, acho que fez isso no mundo, que fui eu. Eu fiz isso umas 4 ou 5 vezes, de sacanagem. E sempre que eu fiz isso, teve sempre algum imbecil que disse: ei, silêncio aí. A casa de Deus não é casa disso nem daquilo. Fui chamado a atenção, fui expulso de uma igreja uma vez, que eu era o demônio. Fui expulso de uma igreja porque eu entrei contente, porque eu abri os braços e disse: obrigado, senhor, por este dia maravilhoso, extraordinário, fantástico. Um cara do lado disse: sai, demônio. Isso numa igreja católica, hein? Ai, demônio. Aí veio um padre, aí eu sentei, comecei a rir. O padre queria falar comigo e disse: eu posso lhe pedir um favor? Eu falei: claro, saia da minha igreja. O senhor está conturbando a ordem, perturbando a ordem. Então, veja bem, isso é religião. Religião é alguma coisa que fazem para lhe alienar, para que você acredite em alguma coisa que não existe. Porque a maior invenção do ser humano foi Deus. Deus foi criado exatamente para isso, para lhe alienar, para lhe aprisionar, para lhe dominar, para lhe dizer que existe alguém, um homem de barba branca, sentado lá no céu, que está vendo todo mundo, e se você não fizer o que aquele cara diz, você vai para o inferno. Mas ele te ama. É muito engraçado isso. Então, você acredita naquele desgraçado daquele cara que está lá na igreja, não discute com ele, porque ele é o representante de Deus na terra. Que representante! Existe um livro editado pela editora Madras. Eu não tenho, esse livro está emprestado à minha amiga Roberta, que até hoje não me devolveu o livro. Então, se a Roberta estiver vendo o vídeo, por favor, me devolva o livro, né, porque eu emprestei
Foi a última vez que eu emprestei livro na minha vida, foi para a Roberta. Chama-se O Crime dos Papas, editado pela editora Madras. É fácil se achar esse livro. Ou vai pela editora Madras, ou vai no Sebo da Vida. Chama-se O Crime dos Papas. E você vai ler o que é que aconteceu e continua acontecendo com os papas. Você vai ficar completamente pirado para aprender o que é religião, o que é canalice, o que é banditismo. Isso é religião, lá no Vaticano. Você vai ver o que é que esses bandidos fazem, ou fizeram, e continuam fazendo. Mas espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade é você se amar e amar as pessoas. Muito bem. Se cuidar. Eu, por exemplo, eu me adoro. Sou completamente apaixonado por mim. E eu me protejo, porque eu sou um alvo. Eu sou feito de energia. Então, o que acontece? Eu preciso estar energeticamente limpo. E como é que eu me limpo energeticamente? Tomando banhos de ervas corretamente, defumando a minha casa, sendo defumado, fazendo meus perfumes energéticos positivos, que eu nunca falei isso aqui, usando determinadas coisas positivas, orientando você como fazer essas coisas, usando a numerologia, que nada mais é do que uma ciência. Você talvez não saiba, minha amiga e meu amigo, que numerologia cabalística é uma ciência que foi trazida para o planeta Terra pelos Anunnakis. Aí você diz, porra, esses caras existiram? Claro que existiram. Os Anunnakis existiram, vieram para o planeta Terra, criaram você, criaram a mim, criaram tudo isso aqui e deram de presente ao ser humano uma ciência dos números. Tem até uma pessoa que perguntou, porra, mas o nome que nossos pais ou alguém nos deu tem uma influência tão grande assim na nossa vida? Tem, por incrível que possa parecer, é verdade. Se você estudar numerologia cabalística. Ah, mas existe uma outra numerologia chamada pitagórica. Isso é mentira, isso é falso. Pitágoras, que foi um homem fantástico, eu sei tudo sobre Pitágoras. Eu já fui pitagórico e continuo sendo pitagórico. Pitágoras nunca fez nada, absolutamente nada, que se chamasse numerologia pitagórica. É tudo isso, é uma mentira. Que fique bem claro isso. Se você estudou ou está estudando numerologia dita pitagórica, você está sendo enganado. Isso é mentira. Isso não existiu, isso é invencionice de um judeu esperto para disfarçar a verdadeira ciência dos números, que os judeus tomaram para si quando saíram do Egito. Tomaram para si, que não se chamava numerologia cabalística coisíssima nenhuma, que os egípcios já conheciam, que os caldeus já conheciam, que os sumérios já conheciam, e que guardaram aquilo a 7 chaves até recentemente. Por isso eles se tornaram tão poderosos. Isso não tem nada a ver com religião. Eu sou um cientista. Eu, Carlos Rosa, sou um cientista. Eu já estudei e continuo estudando muito sobre o cérebro humano. E quanto mais eu estudo sobre o cérebro humano, menos religioso eu sou. Eu não peço nada a esse cara chamado Deus, ou qualquer coisa que o valha, alguém sobrenatural. Eu adoro religiões. Eu adoro discutir, eu adoro saber. Eu já fui do candomblé, já fui umbandista, já fui bahá'í, já fui espírita. Eu só nunca fui islâmico. Essa que é a verdade. Nunca fui, mas já li, tem o Alcorão aqui. Tenho tudo, não concordo com nada disso. Eu não concordo com nada fora de mim. Mas eu sou obrigado a ler tudo isso, essas religiões, que são todas mentirosas, todas estúpidas. Só para você ter uma ideia,
os muçulmanos dizem que Maomé subiu aos céus em cima de um cavalo alado. Você sabe o que é um cavalo alado? Um cavalo com asas. Ele foi para Deus em cima de um cavalo com asas. Você acredita nisso? Eles acreditam que Maomé subiu aos céus em cima de um cavalo alado. Isso é qualquer coisa de monstruoso. Crianças pequenininhas ouvem isso e acreditam. Essa é que é a grande verdade. Elas acreditam que Deus deixou-se crucificar. Deus deixou-se crucificar. Por quê? Que porra de Deus é esse? Quando os espanhóis invadiram o Peru e mataram praticamente todos, perguntaram para o bispo que ele estava com aquele cetro com Jesus crucificado, quem é esse? E o bispo disse, é o nosso Deus. E o homem olhou e disse, mas parece que ele está morto. E o bispo disse, está morto para nos salvar. E o cara disse, pô, seu Deus morreu? Que Deus fraco é esse? O meu Deus não, o meu Deus é sempre vivo. Ele morre todos os dias e todas as noites, e todos os dias ele ressuscita. É aquele ali, o sol. Herege! Ponham-no! Matem-no! E mataram o coitado. Essa é a religião. Sempre foi assim. Deus morreu para nos salvar. Salvar de quem? Dele mesmo? Engraçado. Ah, mas Jesus não era Deus, era o Filho de Deus. Mentira, Deus. Era o próprio Deus encarnado. Isso é a religião. Religião estúpida, imbecil. Recentemente eu estava em Ouro Preto, fui com a minha mulher, com a Ângela, lá para Ouro Preto, e na igreja matriz, acho que é a igreja do Pilar, se eu não estiver equivocado, do lado direito tem um confessionário, do lado esquerdo tem outro. Um dos confessionários é largo, grande, e outro é estreito. Eu sou bastante observador, porque eu vivo disso. E eu perguntei para o guia, rapaz, por que aquele confessionário é pequeno, estreitinho, e aquele confessionário é grande? Ele deu uma risadinha e disse, é que o confessionário pequeno era para homens, e o confessionário grande é para mulheres. Por quê? Porque a mulher tem mais pecado que o homem. Claro que nós estávamos num grupo até, por acaso, onde tinha mais mulheres do que homens. Foi uma risada só, dentro da igreja. Mulher tem mais pecado do que homem, então o confessionário tem que ser maior. Vocês vejam a loucura. O que é uma religião? Inventaram o tal de confessionário. Confessionário nada mais era do que saber o que é que acontecia naquela aldeia. Então eles faziam uma igreja e era obrigatório você ir se confessar. E quando você se confessava, só o padre, é claro, né? Você dizia, olha, eu traí meu marido, eu traí minha mulher, eu matei fulano, eu roubei isso, eu fiz aquilo. Então o padre sabia de tudo que acontecia naquele local, naquela aldeia. E quando você sabe tudo isso, é fácil dominar as pessoas pelo medo. E dizer, olha, você vai ter que fazer tal coisa assim, 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 senão você vai arder no fogo do inferno. Porra, fogo do inferno é fogo. Não é para não dizer é foda. Cara, vou arder no fogo do inferno. E ninguém perguntava onde é esse negócio, o inferno. Como é que é o fogo? Arder eternamente no fogo do inferno. Os caras inventaram Deus, inventaram o inferno e inventaram o céu. E depois Dante Alighieri inventou o purgatório. Que loucura! E as pessoas acreditam piamente nisso. Hoje a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, inventou a vassoura ungida. É possível uma coisa dessa? E a espiritualidade? A espiritualidade é outra coisa.
Espiritualidade é você ajudar o seu semelhante, ajudar a si próprio. Tá como eu, por exemplo, eu estou sempre de bem com a vida. Eu não reclamo de absolutamente nada. Aumentou o combustível. É mesmo, é? Não diga. E o que o povo pode fazer quando o ministro diz, se não passar isso aí, eu aumento outra coisa? E aí, como é que fica? Como é que você faz? Ah, porque para com isso, rapaz. Trabalhe, estude, faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa pela sua casa. Você está desempregado, você não consegue ganhar o que você quer. Rapaz, aprenda que energeticamente você tem que estar bem. A sua casa tem que estar agradável. Você já reparou que nas casas de pessoas bem-sucedidas sempre tem flores naturais? Sempre. Quando você vai visitar alguém, a grande maioria das pessoas bem-sucedidas, sabe o que elas levam de presente para aquela família? Um ramo de flores, como presente. Flores têm uma energia altamente positiva. Sabia disso? Você defumar a sua casa, tirar aquelas energias negativas, você não está prejudicando ninguém. Mas aí vem um evangélico, filho da puta não, desculpe, veio uma pessoa que não entende nada, retira aí o filho da puta, já está retirado, não entende nada, diz que aquilo é coisa do demônio. Então, cara, na Bíblia está escrito como se faz incenso, como se incensa as coisas. Está lá escrito. Porra. Nesse vídeo que a gente está preparando, está bem especificado onde estão essas coisas na Bíblia, onde o Deus, entre aspas, que era Deus porra nenhuma, que era um extraterrestre, que ensina como fazer tudo isso, como fazer um altar, como defumar uma casa do incenso, espargir sangue em cima daquele altar. Ele sabia das coisas, aquilo não era religião nenhuma religião. Ele não queria religião, ele queria que gostasse dele, porque ele tinha objetivos para ele. E ele acha aquele povo, o hebreu, evidentemente, que era covarde. Era covarde. Então ele escolhe aquele povo, só ele. Como algumas pessoas dizem, você não entende nada, Deus era Deus de todo mundo. Mentira, Deus era o Deus de Israel. O Deus da Bíblia é Deus de Israel. Se você diz que existe outro Deus, eu até dei uma sugestão de vocês fazerem o Deus caneta, Você que sabe. Então, espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade é você fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para a sua família, não reclamar de nada, estar sempre de bom humor, acordar de manhã, olhe para o espelho e diga, bom dia, hoje, agora e sempre eu sou um sucesso. Tomar um banho gostoso com ervas, se vestir corretamente, porque as cores têm um poder muito grande. Você sabia disso? Cada pessoa tem as suas cores favoráveis. Isso é um estudo. Cada pessoa tem as suas ervas especiais. Isso é um estudo. Tudo são estudos. Isso não tem nada a ver com religião. Isso já existe há milhares de anos. Então, você quer continuar na mentira? Continue. Vá para dentro de igrejas. Fique se lamentando. Fique rezando para Deus. Para quê? Ele já sabe o que vai acontecer, pô. Ele é onipotente, onisciente. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então, para que você fica se humilhando a esse infeliz, a esse desgraçado? Então, você acha que eu vou para o inferno? Eu? Você está brincando. Você não tem ideia, você está brincando, rapaz. Quando eu morrer, se é que eu vou morrer, que vai demorar muitos e muitos anos, eu vou direto para o céu. Porque comigo vão centenas, milhares de pessoas vão comigo. Acredite que é verdade. Porque, primeiro,
Eu falo a verdade, não tenho medo de ninguém, absolutamente ninguém. Pode ser que eu esteja errado, mas é a minha verdade. Nunca fui processado, já fui ameaçado por um monte de religiosos. Mas quem ameaçado, estou pouco me lixando para isso. Quem cachorro que late não morde. Continua aberto, já disse e vou repetir. Aqui do lado, você pode vir aqui, quiser discutir comigo religião, vem aqui do meu lado. A gente discute numa boa. Está aberto. Canal Carlos Rosa está aberto. TV Carlos Rosa está aberto. É isso aí. Por hoje chega. Sexta-feira, a dose tem que ser mais lenta do que na terça-feira, creio eu, né? E vamos continuar fazendo os nossos vídeos na terça e na sexta-feira. Inscreva-se, clique no sininho para que você receba os nossos programas, envie para os amigos, deixe um comentário. É isso aí. Um beijo bem grande no seu coração e eu volto na próxima terça-feira.